E aí, caritos mortais, tudo legal? Sou o Animático Verso e bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez, vou continuar dando as minhas impressões sobre o anime Summer Pockets. E nesse vídeo, eu falarei principalmente dos episódios 18 até o 22. E sim, eu sei que eu estou atrasadíssimo com esse vídeo, pois Pocket já chegou e eu aqui falando de Alka ainda. Mas é que eu demorei porque basicamente esse novo arco repete algumas coisinhas que já foram vistas nos episódios anteriores, principalmente coisas da rota comum da Shiroha, exceto que nesse novo arco de Alka, a história dela ficou muito melhor do que na rota comum. Mas eu também demorei porque o ritmo da história é um pouco lento, e tem coisas ali que eu não acho que seria tão importante para abordar em um vídeo, e por isso eu deixei para falar dele de uma vez só. Mas será que Alka foi tudo isso mesmo? Eu vejo vários fãs de visual novel elogiando pra caramba esse arco, e botam ele num nível elevado de uma boa história. Mas nesse vídeo vocês entenderão o que eu achei de Alka. Nesse vídeo, resumirei rapidamente do episódio 18 até o 21, e vou me aprofundar mais no episódio 22. Então, sem mais demora, vamos ao vídeo. Vamos lá! Primeiro de tudo, vale destacar que o anime passou por algumas mudanças, como a opening e a ending, que a partir do episódio 18 surgiu uma nova, ainda pela mesma cantora da primeira abertura. Só que essa é uma música original feita exclusivamente para o anime, diferente da primeira, que é a mesma que toca no jogo de 2018. E eu gostei da música. Ela destaca muito a jornada da Umi durante as rotas anteriores das outras heroínas. E eu gostei que em uma parte da música, eles deixaram as heroínas na mesma posição que elas ficam na capa do jogo, só que de costa. Vocês perceberam isso? Porém tem algo que me incomoda nessa abertura, que é a aparição da Shiki nela. Na abertura, eles vendem a Shiki como uma personagem importante na história, já que ela aparece ao lado das garotas. Mas onde diabos está a Shiki no anime? Cadê a rota dela adaptada? A Shiki até agora só apareceu como uma NPC aleatória e não teve uma fala importante na história. E atualmente, falta apenas 3 episódios para o anime acabar. Afinal, ela vai ser importante no anime ou não? Eu acho muita burrice eles destacarem ela tanto na opening, dando indícios de que ela vai aparecer, mas não colocar ela no anime nenhuma vez. E eu descobri umas coisas da rota da personagem, que se colocasse ela no anime, muitas coisas confusas relacionadas às outras heroínas iriam ser respondidas. Então, onde diabos está a Shiki, meu? E afinal, eles vão seguir a história original ou a do Reflection Blue? Já adianto que é uma falha muito grave eles não adicionarem os conteúdos do Reflection Blue, porque ele expande a história e conecta perfeitamente as coisas do original com a nova história. Eu vou ficar bem chateado se eles não adicionarem. Mas pelo jeito não vão mesmo, aff. Mas se é assim, então a Shiki nem devia ter sido adicionada, e nem as trilhas sonoras do Reflection Blue, que é o que eles fizeram, né? Mas falando do arco em si, ele foca principalmente na Umi. A Umi nas rotas anteriores aparecia como uma personagem bem enigmática, e aparecia de forma secundária nas rotas anteriores. Sabíamos que ela queria alguma coisa, mas não sabíamos o que. E aqui em Alka, isso foi respondido. Também tivemos a participação de uma personagem misteriosa que apareceu para Kyoko, em forma de borboleta, que é a personagem Hitomi. Porém só saberíamos quem ela é de verdade no episódio 23, onde começa o arco de Pocket. Aí ela diz que uma garota vai aparecer na casa da Kyoko, garota essa que é a Umi. E esse episódio foca na Umi e no Hairi explorando a ilha. E sim, tivemos mais um slot temporal. Eu até achei que depois da rota da Shiroha, o arco ia seguir em frente, mas não foi assim. Então tivemos aquele encontro do Hairi com a Shiroha durante a noite na piscina. Porém dessa vez com a Umi indo junto. E nesse arco, todas as interações do Hairi com a Shiroha tem a Umi participando ao lado deles. O episódio também conta
um pouco da relação da Umi com os pais dela. Mais precisamente com o pai misterioso, que até então não sabíamos o rosto dele. Porém fica aquele mistério do que aconteceu com a mãe dela, principalmente quando a Umi fala que não tem mais mãe. E ela diz também que o pai dela é ocupado demais para ela. Então depois que o Hairi pergunta o que ela quer fazer nas férias de verão, ela diz que quer uma mãe. Então eles vão atrás de alguém para fazer esse papel na brincadeira. E acaba que a Shiroha vira a mãe de brincadeira dela, enquanto o Hairi vira o pai. E eles fazem coisas como origamis e gracinhas para fazer a Umi feliz. E o episódio é basicamente isso. O episódio 19 continua focando nas férias de verão da Umi, ao lado de seus pais de mentirinha. Aqui foi um episódio bem importante, porque aqui é onde pela primeira vez vemos as 4 heroínas das rotas anteriores juntas. Porém aqui, a história não foca no desejo pessoal delas, e sim todas contribuindo para as férias de verão da Umi. A Tsumugi apareceu junto com a Mizuori e estava ajudando a Umi e a Shiroha com aulas de cantos, e falhou miseravelmente, vale dizer. A Kamome, que é a queridinha da maioria dos que acompanham o anime, né, também apareceu, e faz um tempão que não vimos ela, né. Aí aqui ela ajudou os dois a encontrarem um bom livro de história para ler para Umi. E a primeira parte do episódio é bem animadinha, com eles brincando de pique-esconde. Inclusive ficou muito engraçado, a Shiroha procurando eles, usando a maior fraqueza de cada um deles. Eu rachei muito nessa parte. Mas aí, a primeira parte é mais animada e mostra eles se divertindo com a Umi. Mas as coisas ficam mais tensas na segunda parte, quando a Shiroha descobre que a Umi pode ver o futuro. E a Umi sabia que a Shiroha ia entrar em um barco. Isso deixa a Shiroha desesperada. E ao ir embora, ela diz ao Hairi a mesma coisa que ela disse na rota dela, de que ela ia morrer afogada quando o ritual Natsudori acontecer. E de fato, tudo que a Umi colocava no diário dela acontecia. Então depois descobrimos algumas verdades sobre a Umi ter ido para essa ilha. Inclusive, de fato, a Shiroha e o Hairi são os pais dela. Sim, não é mais spoiler até essa parte. E ela diz que foi até a ilha para ver a mãe dela, e diz ter vindo do futuro. E ela diz que desde pequena tem o poder de mandar a alma dela para um passado recente. Mas ela diz que o resultado no futuro sempre era o mesmo. Então ela diz que nasceu nessa ilha Torishirojima, mas foi embora com seu pai, que disse que ela deveria esquecer a ilha e nem falar sobre a sua mãe. E ela diz que a mãe dela morreu por ela ter nascido e se culpa por isso. Então ela, depois de anos, foi atrás dele, que havia retornado para a ilha. E ela diz que fez isso com a ajuda de um aplicativo de celular. E o curioso dessa parte é que o Hairi não sabe o que significa aplicativo de celular. Isso dá muito a entender que a linha do tempo da história do anime se passa lá entre os anos 90 e anos 2000. E por isso ele tem aquela pegada nostálgica. Então eu suponho que quando a Umi voltou para a ilha, tava lá pro ano de 2018, onde já é um ano mais atual. Eu acho que essa seria a data, porque foi o ano que o jogo lançou. Mas eu gostei desse ponto colocado na história. Mas continuando, aí quando a Umi chegou na ilha, ela viu aquela foto do Hairi com a Shiroha que eles tiraram com os amigos naquela última cena da rota da Shiroha no episódio 17, mostrando que a partir daquele dia, eles ficaram juntos e mantiveram relação. Aí então, ela diz que repetiu vários verões para passar mais tempo com a mãe dela, ou seja, com a Shiroha. Mas aí ela conta que talvez esse seja o último verão dela. Então depois que o Hairi descobre e acredita que seja o pai dela, ele reconhece que foi um péssimo pai. Então ele promete que vai fazer as férias de verão serem divertidas para ela, com o episódio terminando assim. O episódio 20 eu achei o mais fraquinho dos 5. Aqui ele basicamente é como se fosse a rota da Shiroha 1000 vezes melhorada. Aqui acompanhamos eventos bem parecidos com o que vimos nos episódios da rota dela, exceto que aqui tivemos muito mais participação da Umi do que apenas do Hairi com a Shiroha. Aqui os três estavam mais próximos, além de que aqui a Umi dá uma ajuda a mais,
já que ela consegue prever o futuro dos acontecimentos até o fim do verão. E aqui teve inclusive cenas repetidas, como aquela dança super rápida, fraca, chata e sem sal da Shiroha, que eles fizeram questão de repetir aqui, mas sem dar nenhuma melhorada. Ai, fazer o que, né? Também tivemos aquele treinamento das artes marciais debaixo d'água, que o Hairi tem com o Kobato. E eu gostei muito que aqui eles deram uma estendida nos acontecimentos, e pudemos ver mais das interações dos dois na água. As interações do Kobato com a Umi também são hilárias, já que ele é todo durão e fortão, né? E a Umi daquele jeitinho dela, fofinho, amolece o coração dele. Eu rachei na parte que ele descobre que a Shiroha já é que a Shiroha já é mãe. E quando ele e o Hairi falam que ela é um bicho do mato, a cara dela fica engraçada pra caramba. E um detalhe importante nesse episódio é que tem uma cena que ele mostra a Shiroha escrevendo uma carta. E até aqui não sabemos de onde e pra quem. Mas no episódio 22, tudo isso é revelado. Tem também aquela parte quando eles encerram o ritual Natsudori. E a diferença aqui é que ao invés da Shiroha visualizar aquela menina NPC de cabelo preto sendo levada pelo barco, aqui é a própria Umi que está naquele barco, encerrando o episódio com eles desesperados ao saberem disso. E como eu disse, o episódio é basicamente a rota da Shiroha melhorada, e onde realmente fecha o arco dela. Eu achei muito melhor do que a rota comum dela, sinceramente, nossa. Eu acho até que aquela rota dela nem tinha que ter tido no anime, e eles deveriam ter partido direto para essa parte. Não estavam brincando quando disseram que a rota dela é facilmente ofuscada. A Umi enriquece muito a história da Shiroha. As duas funcionam muito melhor juntas. Na minha opinião, eles tinham que ter descartado aquela rota rushada dela no anime e ter estendido mais os episódios das outras heroínas, principalmente a da Tsumugi, né, coitada. Ou então que botasse a rota da Shiki, né? A rota dela ser a última antes de Alka fecharia as rotas com chave de ouro e ainda complementaria a rota verdadeira. Quando penso nisso, nossa meu, chega a dar uma raiva até, ai. Mas bora continuar. Aí no episódio 21, começa com Hairi e a Shiroha naquele mesmo cenário parecido com a rota dela, indo salvar a garotinha, só que com a Umi sendo o alvo aqui. Aí ela diz que o motivo dela estar ali é que ela queria ver a mãe dela também. Então aqui, ao invés da Shiroha cair no mar, é a Umi que cai, que logo em seguida o Hairi pula para salvar ela. Só que dessa vez, a Shiroha por conta própria também vai ao resgate da Umi, e também se arrisca para salvar ela. E eu achei essa parte muito fofa, porque como a Shiroha de fato é a mãe da Umi, ela mesmo com medo de morrer se arriscou para salvar a filhinha dela, como uma verdadeira mãe faria pela sua filha ou filho. Adorei que adicionaram esse detalhe aqui. E aqui rola o primeiro beijo entre o Hairi e a Shiroha, porque como sabemos, eles não tinham se beijado na rota dela, né? Aí então eles conseguem salvar a Umi. E após isso, tem uma conversa entre o Hairi e a Shiroha, onde eles falam sobre conseguirem salvar a Shiroha da maldição dela, e ambos abrem os seus sentimentos um pelo outro. E aqui novamente rola mais um beijo entre os dois. Finalmente, né, Shiroha? Finalmente ela deixou a insegurança de lado e se entregou, porque pensa numa bichinha complicada, hein? Essa não é pra qualquer um, não. Mas o que eu mais achei engraçado é que o Hairi diz que o primeiro beijo dele foi com ela, e a gente que tá acompanhando aqui de fora só fica: aham, tá bom então, seu cachorro cara de pau. Fala isso para as tuas 3 esposas lá que ficaram lá pra trás, e tu esqueceu delas. E a Shiroha ainda presenciou ele com as outras e até ajudou, né? Ainda disse que ficou feliz pela Ao, ajudou-a com a bandeira pra Kamome, ajudou nas velas em volta do farol pra Tsumugi. Porque querendo ou não, é uma verdade, né? Mas ok. Nenhum deles lembra mesmo, né? Mas ainda dá uma satisfação ver que a vez da heroína principal finalmente chegou. E um fator interessante desse episódio é que parece que a Umi tá ficando cada vez mais infantil e tá desaprendendo um monte de coisa. E apesar do episódio ter momentos fofos e leves, o que deixa o clima um pouco tenso e até triste,
é que parece que eles estão se esquecendo da Umi. Até o Hairi começa a se esquecer dela, e eu gosto que isso dá uma tensão maior para a história. E tudo isso é uma preparação para o clímax que virá no episódio seguinte. Mas aí então, eles continuam realizando as previsões do diário da Umi com a Shiroha, e depois perto do final, o Hairi e a Shiroha saem a um encontro, e se deparam com a Umi que havia seguido eles em forma de borboleta. Então, para aproveitarem os últimos momentos das férias de verão, eles tiram fotos juntos. E depois, eles veem que vai ter um evento de fogos de artifício na ilha no dia seguinte. E o Hairi diz que vai junto com a Umi e a Shiroha nesse evento. Então, mais tarde, eles ficam ao lado da Umi com o Hairi novamente tendo umas falhas de memória, e cada vez mais preocupado com a possibilidade de esquecer a Umi. E o episódio fecha com uma borboleta saindo de dentro dela, dando a entender de que algo sério vai acontecer. E esse foi um dos meus episódios preferidos desse arco, pois ele é claramente uma preparação para o evento principal do arco. Ele tem seus momentos fofos e emocionantes, querendo que a gente aproveite esses últimos segundos de alegria, mas ao mesmo tempo ele fica tenso com esse suposto esquecimento da Umi. E ele dá indícios de que o próximo episódio será sim muito triste. Ele te prepara para o que vem depois. Aí então chegamos no episódio mais aguardado e mais importante de Alka, o episódio 22. O episódio 22 começa com Hairi e a Shiroha acordando enquanto dormiam juntos. Porém, eles se estranham. Então a Ao leva as fotos que eles mandaram fazer, que eram aquelas fotos que eles tinham tirado junto com a Umi. Porém, algo está estranho, porque em todas as fotos a Shiroha aparece sozinha, sem a Umi do lado dela. E o Hairi percebe que está faltando algo. Então eles continuam seguindo a rotina do que eles faziam com a Umi, como comer arroz frito e fazer origamis. E do nada, começaram a chorar e falaram da promessa de irem juntos até o festival de fogos de artifício. Então depois disso, chegou a hora. Chegou a hora daquele cenário que é a parte que, pelo menos na visual novel, é a parte mais impactante da obra, que fazem de Summer Pockets uma história inesquecível, que é quando eles começam a chorar e dão de cara com a Umi, que segura a mão dos dois. E logo depois que ela aparece, a Shiroha já dá um forte abraço nela e pede desculpas, e diz pra ela não sumir mais, que ela vai ser uma mãe melhor. Mas aí, a Umi diz que não vai voltar mais, e que o objetivo dela foi cumprido, que era passar as férias de verão ao lado dos pais dela. Nossa, né? O que se pensarmos, faz muito sentido, porque no futuro, a Umi só tinha o Hairi e a Shiroha não estava lá. E ela nunca teve a chance de passar o verão com os dois juntos. E é por isso que ela volta tanto no tempo, porque era a única forma que ela conseguia se unir aos dois, sem a Shiroha morrer e ficar ausente da vida deles. Agora tudo faz sentido aqui, hein? É por isso que ela toda hora desaparecia e voltava de novo e de novo. Eu achei essa cena muito bonita, e eu compreendi a mensagem que ela quis passar. A reviravolta eu também adorei. A música que toca nessa parte é lindíssima e muito emocionante. Eu já tinha escutado ela uns anos atrás, antes do anime ser anunciado. Eu até fiquei curioso em saber como ela se encaixaria no anime. Mas, eu só tenho uma crítica, que é sobre o choro exagerado dos personagens, meu. Tipo, pra que ficar mostrando tantas lágrimas caindo sem parar? Isso parece mais uma cachoeira do que lágrimas até. Eu acho que eles deviam ter feito um choro mais realista nessa parte. A cena seria muito mais emocionante, na minha opinião. Porque com esse excesso de lágrimas caindo, é meio forçado, né? E é como se eles quisessem dizer, ó, pronto, essa é a parte que você tem que chorar. Os personagens estão chorando muito, então chore também. E quando é desse jeito, isso não me afeta, porque eu me emociono mais com a situação e as consequências do que ver os personagens chorando em si. Tanto é que eu me emocionei mais no episódio que eles estavam se esquecendo da Umi, porque ali a situação, ó, presta atenção, passava a sensação de perigo, e ver eles se esquecendo da Umi me doía bastante. Ainda mais quando a gente via eles tendo tantos momentos fofos e memoráveis juntos.
Isso me pareceu algo muito emocionante e triste. Pegou a ideia? Ou seja, a situação diz mais do que eles mostrarem na cara, o que é para ser emocionante. Isso acabou atrapalhando um pouco a minha experiência nessa parte. Eu vi muita gente dizendo que esse episódio acabou com eles e que choraram litros de lágrimas, mas eu pessoalmente, não chorei, mas eu entendi o que era para acontecer. Como eu falo em alguns vídeos, eu sou uma pessoa meio complicada para histórias de drama. Para me emocionar e chorar, o negócio tem que ser muito bem dirigido e feito com toda atenção aos detalhes. Isso não foi o caso aqui, infelizmente, porque esse diretor responsável pelo anime é muito preguiçoso e ele não faz questão de melhorar o que o original já faz de bom. Muito pelo contrário, ele deixa num ritmo mais rápido com pouco tempo para absorver a emoção. E ainda bota a desgraça da opening e da ending para comer tempo de episódio. Se esse episódio tivesse tido uns minutos a mais, sem a opening e a ending, ou se ele simplesmente tirasse as duas desse episódio, eu acredito que ele teria sido muito mais impactante. Nesse episódio, é crucial para decidir a reputação do anime. E essa era a hora perfeita para eles cortarem a opening e a ending, para focar mais no impacto emocional. Eu de verdade estou decepcionado com essa direção, meu. Nossa, Summer Pockets merecia algo muito melhor que isso. E parece que também não foi muito bem recebido no Japão, não. Eu vi que ele teve muitas críticas sobre o episódio não ter atingido as expectativas dos fãs da visual novel. E eles também criticaram muito o diretor. Mas eu particularmente esperava mais emoção aqui. Não tô curtindo essa equipe por trás da história. Mas continuando, aí depois que a Umi desaparece, o Hairi e a Shiroha parece que esquecem dela e não se lembram porque eles estão chorando. Aí após uma passagem de tempo, o Hairi e a Shiroha se casam. Quando ele volta pra ilha, né? E me disseram que a cena do casamento é algo original do anime e que ela não acontece na visual novel. Eu gostei disso. Eu gosto quando eles tentam sair da sombra da visual novel e tentam acrescentar algo original. A parte do casamento eu gostei, ficou muito fofa. Ponto pro anime. Aí então eles se casam, moram juntos. E aqui é revelado que a Shiroha tá grávida. E o cenário também ficou muito fofinho, com os amigos deles fazendo os preparativos do bebê, o Kobato segurando a roupinha da bisnetinha, nossa, achei uma graça. A Shiroha barriguda também ficou muito fofa. E obviamente, essa bebê era a Umi, né? Então a Shiroha começa a ter aquelas visões dela. E ela descobre a verdade sobre a Umi ter visitado ela naquele verão, antes dela sumir. E a Umi tem esses poderes anormais porque ela herdou isso da Shiroha, que lamenta pela filha não poder ser uma criança normal. E aqui foi revelado o motivo da Shiroha não participar da vida da Umi, depois que ela nasceu. Quem já assistiu Clannad vai lembrar que aconteceu exatamente a mesma coisa com a Nagisa, que quando a Ushio nasceu, a Nagisa não resistiu ao parto e morreu. E aqui foi a mesma coisa com a Shiroha. Depois que a Umi nasceu, a Shiroha morreu, minha gente. Nossa, o tanto que essa garota lutou pra viver por causa das visões dela, e quando ela tem a chance de ser feliz, ela vai e morre de novo. Nossa. Mas eu fiquei muito surpreso com isso, tá? Eu pensei que a ausência da Shiroha, quer dizer, eu sabia que ela tinha morrido em algum momento, mas sei lá. Era porque ela e o Hairi tinham se separado ou algo do tipo. Confesso que eu não esperava que fosse esse o motivo. Mais uma reviravolta que me pegou de surpresa. Ponto pra história. Mas nada de ponto pra direção. Porque eu achei essa parte meio sem sal. Sim, sem sal. Porque como eu disse, a direção desse anime é muito preguiçosa. Tipo, podiam pelo menos ter mostrado a Shiroha acordada antes dela morrer e beijando a Umi com um sorriso. Ou ter feito a Umi ter um chorinho de neném, pelo menos, né? Sem falar que a emoção de tristeza dos outros personagens também não ajuda. Eles botam eles chorando em quadros estáticos. Podia pelo menos mostrar eles falando alguma coisa pra deixar a cena melhor, né? Eu de verdade achei que Clannad fez essa cena muito melhor do que isso. E eu até me emocionei com a morte da Nagisa. Foi muito mais impactante. E olha que eu acho a Nagisa uma chata. Entre ela e a Shiroha, eu prefiro 1000 vezes a Shiroha. Acho ela uma heroína principal muito melhor.
Enquanto a Nagisa é aquela sofredora, boazinha, sem graça, a Shiroha já é mais misteriosa, imprevisível e ainda assim consegue ser engraçada e fofa ao mesmo tempo. Mas eu tenho que ser justo, né? A cena da Nagisa morrendo foi sim mais impactante do que a da Shiroha morrendo. E eu detesto admitir isso. E não é menosprezando Summer Pockets e vangloriando o Clannad não, pois eu gosto da história de Summer Pockets. O meu problema é a falta de competência da direção nos momentos que precisam ser mais impactantes. A história da obra é muito boa, eu tô gostando, e é boa o suficiente para me manter assistindo e querer ver onde isso vai dar, porque se dependesse da direção, nossa, eu já teria dropado o anime. Mas eu ainda fico bem irritado com isso, porque esse era sim para ser um episódio mais emocionante. Mas eu não duvido nada que a maioria vá dizer que ele é fraco e uma cópia barata de Clannad. Mas não dá pra culpar a história, e sim a direção. A direção é muito importante para definir o impacto e o sucesso de um anime. Pega de exemplo aí Boshi The Rock. Quem era Boshi The Rock antes do anime chegar e fazer o sucesso que fez? Pois é, nada, né? Isso é o feito da direção. Mas voltando, aí então o episódio termina com a Umi deixando de seguir o Hairi, para tentar evitar aquilo que ela não pode mudar. Aí ela diz que precisa ir a um lugar, e que não importa o motivo, e diz que a jornada pode ser tão longe que ela não poderá mais voltar, e diz que é hora de ir ao lugar onde ela não existe, fechando assim o episódio e a tão aguardada Rota de Alka. Ai, vamos lá. Agora, depois de dizer tudo o que eu disse, eu adorei essa rota. A minha nota para a história desse arco, sem considerar a direção, é nota 10. Eu achei sim a história bem feita e bem planejada. Tudo o que foi revelado ali fez muito sentido. E se tem uma coisa que eu adoro em Summer Pockets, é a imprevisibilidade da história dele. Pois a gente nunca sabe o que vai acontecer e onde aquilo vai dar. Parece que quando revelam uma coisa, aí fica faltando uma próxima peça para se encaixar. E falando de ritmo, eu achei esse arco menos apressado do que os anteriores. Também, né, 5 episódios para esse arco, não tinha como estragar tanto ele assim, né? Agora, se for falar de direção, minha nota é 6. Meu Deus, a direção deixa muito a desejar, meu, muito mesmo. A história, às vezes, parece até um copia e cola do original, só que feito sem muito carinho e respeito, sabe? Não sei se tô sendo chato ou se só eu. Mas eu queria que esse arco tivesse sido mais impactante. Tenho certeza de que a Kyoto Animation ou a Pia Works teriam dirigido esse anime e esse arco muito melhor. Mas eu sei que a Kyoto Animation não pega mais esses projetos porque a maioria dos animadores e diretores talentosos deles morreram naquele incidente. E a Pia Works está 100% focada em fazer animes originais. Eu não pude deixar de desabafar a minha decepção pela direção aqui. Sem falar que eu tô decepcionado por não vermos a Shiki até agora. Eu não vou dropar o anime, como eu disse, eu tô gostando da história e dos personagens. E apesar de já não ter mais esperanças e fé na direção, eu espero que eles consigam fazer o último arco, que é Pocket, muito mais emocionante do que Alka. Mas e você, o que achou desse arco de Summer Pockets? Gostou, não gostou? Diga aí. E é isso aí, caritos mortais. Aqui vou ficando e até a próxima.